Oi, tudo bom? Então, hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Ao invés de falar de um artista específico, que é como a gente vinha fazendo então, né, nas outras semanas, eu vou falar sobre um período artístico. Claro, eu não tenho a menor intenção em trazer esse período de forma detalhada em 10 minutos, né? Seria muito arrojado da minha parte. Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é essa ligação com o estágio de consciência daquele período, do ser humano naquele período, né? Eu acho que esse é o enfoque mais importante, assim, que eu quero dar. Bom, o período que eu vou falar para vocês é sobre Egito. O Egito é um período super extenso, tá? Muito grande mesmo. Então eu demoraria uma palestra de pelo menos 1 hora para conseguir detalhar isso para vocês. Mas eu quero trazer o que importa, o que para mim é o cerne dessa cultura egípcia. É muito interessante, né? Porque a gente percebe que o Egito foi a civilização, né? Os egípcios foram aqueles que pegaram pela primeira vez a matéria mesmo, tá? Eu tô falando de matéria, essa que a gente vê com os nossos órgãos sensórios, com os nossos olhos, que a gente consegue cheirar e consegue tocar, né? Então, os egípcios, eles foram os primeiros que pegaram esse elemento da matéria e começaram o processo de transformar. E é muito bonito ver isso, né? É como se o egípcio ele pegasse uma pedra e quisesse transformar aquilo em algo. Ele quisesse manusear a matéria. Ele quisesse compreender aquela matéria. Então, o egípcio, ele foi o povo, né? Ele foi o indivíduo que transformou, que começou a manusear isso, que começou a transformar isso em algo. Era como se fosse uma grande descoberta, né? Poder pegar a matéria e transformar a matéria em algum artefato ou escrever e desenhar histórias sobre a sua vida. Gente, isso é muita coisa porque antes do Egito a gente tem quase nada. Então, imagina o salto, né, de consciência que esse ser humano egípcio ele passou a ter. Então, vamos imaginar que a gente tem uma civilização onde tem um faraó, né? E esse faraó é a pessoa, é a divindade, né? E é o indivíduo que tem contato com Deus. E é o faraó quem dita o que deve ser feito, porque Deus fala com o faraó. É assim que o egípcio via esse mundo, né? E quando você olha uma obra de arte egípcia, o que você percebe? Você percebe que a consciência do Egito, do egípcio, era como isso que eu tô falando para vocês, era 2D. É interessante ver isso, né? O egípcio, ele de fato acreditava que existia uma divindade, que era o faraó, que tinha uma relação com Deus. E que eles não tinham a capacidade de fazer isso por si só. Então que eles tinham que receber a ordem desse indivíduo que era iluminado. Na verdade, a gente funciona assim até hoje, né? A gente adora esperar que alguém mande a gente fazer alguma coisa para a gente não ter que se responsabilizar pelas coisas. Mas enfim, então essa era a consciência do egípcio. Ele não conseguia ver as coisas de outra perspectiva, né? Ele e o mundo, esse mundo da matéria, é como se fossem uma coisa só. O que eu quero dizer com isso? O egípcio, ele não conseguia transcender essa ideia de que existe algo mais além disso que ele enxerga. Então é uma consciência 2D, 2 dimensões, né? Ele não tinha essa capacidade de adentrar, como nós temos hoje, esse mundo que nós chamamos de espiritual a partir da sua consciência. É como se ele não conseguisse formar
imagens disso. Então, toda a obra de arte egípcia mostra isso para nós. Tem essa obra, dá uma olhadinha, vou colocá-la aqui, que se chama O Retrato de Heseri. É uma porta de madeira. E o mais interessante desse retrato é que, se você olhar os pés, você vai perceber que a gente tem 2 pés direitos. O que significa isso? O egípcio, ele acreditava que no momento que a pessoa morresse, ela teria que ter contato com tudo que é físico ao redor para ela conseguir se reconhecer depois da morte. Então, eles fizeram essa obra colocando 2 pés esquerdos, porque o egípcio, ele acreditava que após a morte, a gente só se reconheceria se nós víssemos cada parte de nós. Então percebam que eles colocam 2 dedãos, porque se a pessoa não visse o dedão, ela ia passar para o outro lado sem dedão. Então por isso que tudo era enterrado junto com aquele indivíduo, né? Todo o dinheiro que ele tinha, né? Todas as riquezas, dinheiro não, mas toda a riqueza que ele tinha. Às vezes, muito no Egito Antigo, os escravos eram enterrados juntos, porque senão depois, quando ele morresse, ele não ia ter escravos do lado de lá. Então, o egípcio, ele foi aquele que descobriu a matéria. Assim como para nós parece assim absurdo uma pessoa acreditar que só uma pessoa pode ter contato com Deus, também nos parece absurdo acreditar que no pós-morte eu vou precisar de algo desse mundo sensório, mas essa era a consciência do egípcio. E você vê isso claramente em todas as obras dele, né? Outro exemplo da consciência, dessa consciência do egípcio, isso não tem a ver com inteligência. Não sei se vocês conseguem perceber que a gente tem que começar assim, separar uma coisa da outra. Isso não tem a ver com inteligência. Eles tinham a capacidade de construir coisas grandiosas, como as pirâmides, que matematicamente elas são inexplicáveis. Isso não tem a ver com essa inteligência cognitiva, mas isso tem a ver com a capacidade que hoje nós, seres humanos contemporâneos, temos de abstrair, né? De pensar imageticamente a partir de imagens. Nós fomos conquistando essas qualidades, né? Bom, outro exemplo dessa consciência do egípcio é que todas as esculturas no início elas são junto à parede, né? A gente não tem esse movimento que a gente começa encontrar na arte grega, que a gente chama de escorço, que é quando você descola da parede, que você está numa lateral, e aí você faz o quê? Então daí você vira de frente. E você se descola da parede, né? Então tem aquela estátua em 2D, e de repente ela se descola da parede na Grécia e sai. E se torna algo independente daquilo. Elas são. E é muito interessante, né? Porque eles tinham iconografias que identificavam isso. Então, por exemplo, a gente consegue ver muitas obras egípcias onde a gente tem um chifre, né? Então a gente percebe que toda aquela fase onde a gente tem os faraós com um chifre, a humanidade estava sob a constelação de Touro. É muito interessante isso. Depois ela entra em Peixes, depois do Cristo ela vai entrando em Peixes e a gente começa a ver o peixe representado, né, como símbolo de sabedoria. Então, eles tinham essa ligação com esses elementos da natureza e com esse cosmos, claro, muito próximo. Eles quase não, na verdade, eles não viam uma divisão, quase. Então, eles têm essas iconografias, assim, esses símbolos, né? Então, tem esse chifre. Outra coisa muito interessante é o sol, né? E toda divindade
com o seu poder máximo, assim como Zeus, assim como o Cristo, eles são representados com o sol. E o faraó também tinha, alguns têm até o chifre com o sol, né? Então é muito interessante ver como o egípcio ele trabalhava com esses simbolismos. E outra coisa, só para a gente finalizar, no Egito a gente tem uma temperatura árida, a gente tem pouco vento, né? Uma paleta de cores muito uniforme. E isso você vê essa impressão direta na arte egípcia, né? Você reconhece uma arte egípcia pela cor, né? Pelos movimentos. Era uma representação dessa vida sensorial para o pós-morte. Então, na verdade, toda a arte egípcia é voltada a esse mundo espiritual, esse mundo das divindades. E aí, a gente pode fazer um paralelo disso com a nossa biografia, né? É quase que como uma criança, que para ela e o mundo são uma coisa só. E de fato, a criança acredita que esse mundo sensório que ela acabou de chegar é um grande lugar a se descobrir. Terra na boca, mexer em tudo, tudo é uma grande descoberta. E para a criança, assim como para o egípcio, existia um faraó. Né? Existe um faraó, que somos nós pais, que somos para eles a divindade, esse ser que fala com Deus. Inclusive, quando esse é quebrado na adolescência, a gente tem um problemão, né? É uma crise e tanto. Então eu queria trazer esse en passant, mesmo uma pincelada dessa cultura egípcia que para mim é maravilhosa. E eu vou deixar vocês agora aproveitando, né, e observando um pouco mais desse mundo egípcio a partir desse ponto de vista que eu trouxe para vocês. Isso tudo para dizer também que a humanidade, gente, ela se desenvolve no tempo. E cada uma das coisas que aconteceu foram necessárias para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então vamos encarar esse momento dessa mesma forma, né? E acreditar que existe um porquê e que esse momento vai nos trazer uma consciência que a gente ainda não consegue compreender totalmente, mas que certamente nós sairemos daqui com outras faculdades desenvolvidas. Um beijo, até mais!